Boa noite, tudo bem? Oi, Oi, Paulo. boa Boa noite. noite. Boa noite, Bianca. Tudo Tudo bem? bom? Sim. Maravilha. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite. Mãezoca já tá vindo. Hoje ela que vai me Ah, já Ah, tá aí, já. puxar. tudo bem? Tudo bem? Tô tentando Maravilha. ligar o micro, mas ele tá lento. Ah, tá. Vocês estão em São Paulo, né? Sim, estamos em São Hum, Paulo. Então não tá tão frio assim hoje. Ontem tava mais. Hoje tá frio. Hoje que eu saí de casa, tá frio. Metrô tá frio, a rua tá fria, o ônibus tá frio, tá tudo frio. É mesmo? Nossa, eu achei que ontem tava gelado. Hoje até que deu uma esquentadinha. É porque teve um solzinho, né? É, é. Mas não é comum, né? Nessa época de outubro, fazer esse frio. Não é Não, comum devia estar isso. calor. É, Devia mesmo. nós já estamos caminhando para o verão. Isso. Assim espero. Bruna, Oi, tio, tudo bem? boa noite, tudo bem e você? Tudo certo, tô na estrada, voltando Ah, para casa. Depois não eu vou vai se assistir aula. desconcentrar aí com o celular, né? Você está dirigindo? Tô dirigindo, mas eu tô ouvindo vocês aqui, ó. Hum. Tá na Bandeirantes? Tô sim, Ah, caminho de casa. Você vai Voltando liberar o aqui pra minha host aí para rua. mim? Eu pedi para a Marília liberar para mim, só porque agora eu não consigo. Ah, sim. O Zoom que tá no meu celular é o Zoom da faculdade. E aí eu tenho que sair, entrar, e aí eu tô dirigindo, aí eu pedi para a Marília entrar e fazer isso para mim. Tá bom, Tá? A Marília já tá fazendo, ela já tá entrando. tá legal. Assim. E tá todo mundo bem? Tudo ótimo. Sim, tudo bem. Bianca, Paulo, Oi, Oi, Marília. Rio, Oi, tudo a bem? Marília. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo e vocês? Tudo ótimo. bem. Eu tava entrando aqui com o meu quando a Bruna mandou A Bruna mensagem tá daquele link aí, ó. É, Aham. e eu entrei com o dela. Peraí, Ó, você cadê? entrou com o meu da companhia e eu tô com o meu da faculdade. É. ah, A Bruna sempre vale por duas. É. isso. Ai, meu Deus. Aí, pronto, já. Obrigada, Márcia. Obrigada mesmo. Nada, imagina. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. A Bianca também poderia. Agora já estamos sim. Sim. Então tá bom, vamos começar. Nós paramos aqui, né? Nós estamos falando das relações de simpatia, antipatia e falamos disso, né? Aquelas questões de pessoas que nos encantam no primeiro olhar, né? No primeiro encontro e da mesma forma outras que nos desencantam, né? Logo de cara. E são às vezes relações do passado, são reencontros, né?
A Joana de Ângeles, através do Divaldo, fala uma coisa muito interessante, né? Que há encontros que são encontros. Há encontros que são reencontros. E há encontros que são desencontros. Eu acho que isso explica tudo. Boa. É o resumo de tudo. Então, há relações do passado, né? São reencontros, há encontros novos, né? E às vezes há afinidade ou a não afinidade pela primeira vez, mas é por uma questão de energia, e às vezes há desencontros, né? São questões do passado que vêm à tona e representam uma disputa, uma disparidade, um conflito, né? Um problema do passado. Então, isso acontece muito na nossa vida. Acho que todos nós já tivemos, né, esses momentos de ter pessoas que nos encantam rápido ou nos desencantam também muito rápido. Na próxima pergunta, ele dá sequência ainda a esse assunto e diz assim, ó, as almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, que fatalmente um dia reunirá? É aquela questão das metades eternas, né? Existe muito isso na filosofia. Ah, eu estou procurando a metade da minha laranja, né? Que está perdida por aí, eu ainda não encontrei. Aquela história. Então, ele faz essa pergunta. Será que nós temos uma metade em algum lugar do universo e que um dia a gente vai encontrar? Vocês acham que existe isso? Existe, Bruna? Acho Existe, que sim. Bia? Ó, se a minha tá aí, ela tá distante, hein? Então, a primeira questão que quando a gente fala isso, veja, não vamos deixar de reconhecer a questão poética, né? Desse ponto de que existe alguém no universo que casa direitinho comigo, um dia eu vou encontrar. Isso é muito poético, isso é bonito, mas é poético. Né? Não é Por mais uma quê? questão energética, por exemplo. Pode ter uma pessoa que agora tem uma conexão comigo, de repente minha energia muda, pode existir uma outra pessoa. É possível? Pode. Não, é possível, mas a questão aqui, veja, a pergunta fala que existe alguém reservado para você no universo. Né? Então, respondendo diretamente essa pergunta, assim, nós, enquanto espíritos, somos completos. Não existem metades ou uma parte de nós que está destinada no universo para nos completar. Né? Porque o espírito é uma individualidade e a individualidade ela é completa, ela é 100%. Agora, relações de afinidade, tudo bem, isso realmente existe. E você pode ter afinidade com N espíritos e não afinidade também com N espíritos. Mas o que tem que ficar claro dentro do conceito é que existem relações de afinidade. E essas relações de afinidade realmente vão trazer mais felicidade, mais alegria, porque as coisas são comuns, né? Realmente é uma convergência de pensamentos, de objetivos, etc. Então isso acontece? Acontece, mas não é porque é uma metade eterna do universo que está reservada para você. É porque é uma relação de afinidade, como pode ser para outros espíritos também. Apenas uma questão de afinidade. Então, é isso que precisa deixar bem claro, né? Não existe uma metade reservada para nós em ponto algum do universo. Existem relações de afinidade, que podem ser muitas. São realmente objetivos comuns que são compartilhados entre dois espíritos, ou não compartilhados, né? Que aí entra no sentido contrário, que são desajustes, né, entre as pessoas.
Tá clara essa ideia? Então, os espíritos respondem assim, ó, não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, quanto mais a gente agir no bem, quanto mais astral positivo a gente tiver, nós estamos abrindo uma energia boa e positiva. As pessoas que estiverem nessa mesma sintonia da minha energia, eu vou ter afinidade, eu vou reconhecer. E aí o que a Bruna falou também é correto, né? Nós oscilamos. Nós temos um conjunto de características, nós temos um conjunto de sentimentos que é a nossa forma própria de se expressar enquanto espírito. E ela é individual, não tem duas iguais. E isso ao longo, vamos falar de nós encarnados, né? Isso ao longo da nossa vida oscila. E ao longo do nosso dia também oscila. Então, há momentos do dia que eu estou melhor, que acontecem coisas boas, ou que eu estou bem por alguma razão, e depois uma outra coisa me joga para baixo, eu me lembrei de uma situação, de uma data, qualquer coisa, e você muda a sua faixa de sintonia. Aí você pode estabelecer encontros, tanto no momento bom, quanto no momento ruim. Contudo, essa afinidade que nós estamos falando é a afinidade, digamos, de fundo. É aquela que representa a característica da pessoa. Que a somatória de tudo dá um resultado. E é este resultado que estabelece uma sintonia. Não é esta de pico do dia ou do mês, da semana, do momento, não é esta. Esta todos nós passamos, todos nós temos essas variações, mas nós temos um conjunto de energia de fundo que expressa o que nós somos na realidade. E é esta sintonia que gera realmente a afinidade, né, de você dizer para a pessoa, eu gostei dessa pessoa, eu não gostei dessa pessoa. É esse conjunto. E muitas vezes a gente até se engana, né? Porque você olha uma pessoa numa primeira vista e você tem uma foto, né, daquele momento, que pode ser bom ou ruim. E aí, conforme a convivência, você vai percebendo e vai conseguindo identificar o conjunto. E aí você diz, não, aquela pessoa é realmente melhor do que eu pensava, melhor do que eu percebi. Porque você vai conhecendo e vai sentindo esse grau de afinidade que é a de fundo, né? Não é esta que oscila. E também pode ser o contrário, né? Você vai reconhecendo a pessoa falando, não é tudo aquilo que eu pensava. É porque você identificou uma situação de momento. Mas quando você começa a conhecer a pessoa, você identifica a situação de fundo. E é essa que realmente define a nossa simpatia ou a nossa antipatia. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. A próxima pergunta, né? Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Né? É mais ou menos o complemento do que a gente falou. Eles responderam assim, a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos, que esse conjunto, né? É o fundo. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, é esse conceito que é fundamental. O espírito é único, indivisível e ele é 100%. Então, todas as nossas decisões,
tudo que nós precisamos, Deus já nos deu, já está conosco. Só nos cabe trabalhar isso ao longo do tempo, né? Desbastar a pedra para que o diamante possa brilhar de lá de dentro. E é esse o nosso trabalho diário, né? Desgastar essa pedra, tirar todo o cascalho para que sobre só o diamante, que nós somos um diamante precioso, raro, muito valioso, uma obra divina, né? E todos nós somos assim. E essa individualidade não tem um complemento em algum lugar do universo, ela já está plena. Mas pode haver relações de afinidade trazendo simpatia ou antipatia. Ok? Então, reparem na figura que eu coloquei aqui, né? Cada um está numa cor. E realmente, nós somos todos uma individualidade. E não existem dois seres no universo que sejam iguais. Deus é tão extraordinário, maravilhoso, que nos criou e deu o livre-arbítrio. Então, cada um segue o seu caminho e faz as suas opções, e nenhuma delas é igual, porque a quantidade de opções são tantas ao longo da nossa jornada. Se imaginar ao longo da nossa vida, né? O que cada um de nós aqui viveu, desde o momento que nasceu até hoje, quantas escolhas nós fizemos? Sobre tudo, né? Sobre tudo, absolutamente tudo. No simples fato de você escolher uma cor de uma roupa, o estilo de uma roupa, até você definir os destinos da sua vida, seja através de um casamento com alguém, seja através da escolha de uma profissão, seja através de empreendimentos profissionais que você vai exercer, o que for. Quantas escolhas a gente faz? E outra coisa que é importante a gente deixar muito claro, né? Quando você escolhe uma coisa, você se abdica de todas as outras. É uma grande renúncia que nós fazemos. Porque a vida te dá muitas opções. Todos nós tivemos opções ao longo da vida, fizemos escolhas. Quando você faz uma escolha, que é a escolha de você, espírito, que a sua liberdade te permite escolher, você abdicou de todas as outras possíveis, porque você escolheu uma. E isso é extraordinário, porque o universo, né, ou Deus, é tão extraordinário que ele te dá múltiplas opções para que você se encaixe numa delas. E ele fica aguardando a sua decisão. Porque Deus não fica na nossa orelha falando assim, escolhe o caminho A, escolhe o caminho B, escolhe o C. Não. Isso aí é a nossa decisão. Ninguém está decidindo por nós. É a nossa decisão. Mas no segundo seguinte que você fez a sua opção, Deus está contigo. E vai trabalhar para que, a partir daquela escolha, você tenha um bom caminho pela frente. Ou um caminho de aprendizado pela frente. É porque muitas vezes nós não fazemos as melhores escolhas. Mas o fato de não ter feito a melhor escolha nos leva, às vezes, por um caminho difícil, tortuoso, caminho até de dor, mas que vai trazer um profundo aprendizado para as próximas escolhas. Por quê? Porque Deus está contigo. Deus nunca deixou de estar com você. Deus só não está conosco no momento em que nós vamos tomar decisão, porque a decisão é nossa, não é dele. Quando você toma a decisão, no micromilésimo de segundo depois, Deus está contigo de novo para te apoiar. E assim são em todos os momentos da nossa vida. Então, é muito importante a gente reconhecer essa individualidade e que nós estamos plenos, completos, para seguir o nosso caminho e tomar as nossas decisões. Dúvidas, perguntas? Por enquanto, não.
um novo tópico aqui, ó, lembrança da existência corporal. Lembre que nós estamos falando da vida no mundo espiritual, né? Então, se nos imaginamos no mundo espiritual, vem o tópico de lembrança da existência corporal. Então, é o que essa figura sugere, né? Será que existe uma borracha lá que começa a apagar as nossas memórias? Né? Como é que isso funciona? Então, a pergunta 304 diz assim, ó, lembra-se o espírito da sua existência corporal? A Bia já está falando que sim. Lembra-se, Mas né? de todas? Eu acho que lembra de todas. Eu acho que Não, não, é aqui, muitas, a né? pergunta aqui é da última existência corporal. Da última. Sim. Lembra, lembra. Acredito que sim. Uhum. Lembre-se que na nossa memória perispiritual, né, nós, na condição de espíritos, nós temos todas as memórias de todas as vidas conosco. Só que elas estão muito bem arquivadas. De forma que é uma senha criptografada que a gente não sabe qual é essa senha. Graças a Deus, né? Porque a gente fez muita bobagem lá no passado. Então, está tudo conosco. É como no computador, né? Você tem lá no computador um monte de arquivos, de foto, de documento. Só que você pode ter guardado em pastas, colocou senhas para cada um dos assuntos e cada um deles tem essa senha criptografada. Você não lembra. É muito difícil de acessar. Há condições muito especiais em que você possa acessar. Mas a memória está lá. O importante é isso. E se um dia for necessário você reaver essa memória, você tem algumas técnicas, né, no plano espiritual que eles executam para nos ajudar nesse sentido. Então, a memória é um processo delicado, né, por causa disso, porque tem coisas que a gente, nem nessa vida aqui a gente quer lembrar que fez, então o que dirá das mais passadas ainda. Né, tem coisas que a gente realmente gostaria de passar uma borracha, que tenha acontecido na nossa vida. Mas não adianta, porque a memória não se apaga, a memória está lá. E essa também é uma questão delicada, porque tem muita gente que fala que, por exemplo, o perdão real é o perdão que esquece todas as ofensas. E não há como esquecer, porque esquecer é uma função de memória. E o que foi, o fato que aconteceu, ele está registrado na memória. É como a memória de computador, está registrado, está lá, fisicamente armazenado. Então não tem como você esquecer. Você pode, com o tempo, você não pensa mais nisso, mas a memória está lá. Então, o perdão não é uma função de esquecimento, porque a memória está lá. O perdão é um processo que você vai transformando, né, aquela situação numa situação de resignação, de compreensão, de auto-perdão, se a falha é minha, se foi eu que de alguma forma provocou, e perdão pelo próximo porque ele não sabia o que ele estava fazendo quando executou aquilo. E aí você vai sedimentando isso ao longo do tempo, porque perdão é um processo. Né? Perdão não é uma coisa que você fala, eu te perdoo e acabou. Não, por quê? Porque existe a função de memória. Na memória está o registro. E o registro não apaga. A não ser que você tenha um trauma muito forte, que realmente pode acessar e bloquear áreas de memória do nosso cérebro. Contudo, o fato e o evento ainda está lá. Ele está bloqueado em função de um trauma, mas a memória ainda está lá. Então, a questão da memória, né, todos esses conceitos a gente precisa ter, que o espírito tem a memória de tudo, só que ela não é acessível por razões de proteção a nós mesmos. Mas quando ocorre um desencarne, né, e nós voltamos para a espiritualidade, até também é muito comum a gente ver naquela questão
das pessoas que se recordam, né, do quase morte, dos EQMs, né, em que as pessoas voltam e relatam de que a vida parece que passou assim toda ela como se fosse um filme rapidamente na minha cabeça. Coisas assim acontecem, né? E por quê? Porque a memória está lá, está registrado. Então, se o espírito se lembra da sua existência corporal, ele lembra-se. Isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem. E eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo. Por que ri? Porque na medida em que a gente vai amadurecendo e você vai olhando a vida com outros olhos ou vai ampliando os seus conhecimentos, você olha para o passado e muitas coisas que você fez na sua vida, você realmente ri. Porque se você tivesse que fazer hoje, você não faria daquele jeito. Então parece uma coisa de criança, né? Eu fiz aquilo porque eu era imaturo, eu não tinha conhecimento, e você acaba até rindo, fala, eu fiz, aconteceu, reconheço, e você acaba até rindo porque hoje você não faria mais. Naquela época você compreende porque fez, mas hoje você realmente ri porque você já amadureceu bastante, né? Então, tal qual o homem chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades da meninice. Né? Então, tem realmente certas situações que a gente pode lembrar e vai ficar como registro apenas de comédia, né, para as coisas que nós fizemos ou pensamos, né, num determinado momento da nossa vida. Mas a memória está lá. É importante a gente sempre ressaltar isso. Perguntas? Então vamos lá, ó. A pergunta 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Será que no momento que a gente desencarnou, a hora que a gente chegou do outro lado, a gente lembra de tudo imediatamente? Os espíritos, eles respondem assim, não. Vem-lhe pouco a pouco qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa a sua atenção. Vamos nos lembrar que nós temos o corpo físico. Se o corpo físico morre, você tem muitas memórias que estão associadas a neurônios e a regiões do cérebro aonde essas memórias ficam armazenadas. Então, tem o hipocampo, por exemplo, que é mais ou menos lá no centro do cérebro, que é uma região de memória. Então, tem áreas de memória que são físicas, estão lá no cérebro. Então, se o cérebro morre, né, sobra o perispírito e o espírito. Então, o que acontece no momento do desencarne? É como se houvesse um download de computador. Você tem um arquivo que está na nuvem, como se o cérebro físico fosse a nuvem. Então, o arquivo está lá na nuvem. E aí, quando você morre, né, todo esse material que estava lá na nuvem, você tem que fazer um download para o novo computador, que é o perispírito. Então, essa informação, ela executa esse download. Então, por isso que a resposta é, no momento que você desencarnou, se já está tudo disponível, às vezes leva um tempo para que esse download se consolide e você possa abrir o arquivo e aí se lembrar de tudo. Estamos usando a mensagem, o paralelo aqui com o computador, né, que é alguma coisa que a gente usa hoje todo dia, para ficar um pouco mais claro isso, né? Então, se esse download for mais rápido, a gente vai se lembrar mais rápido. Mas, às vezes, existem pessoas que, por questões de trauma e por questões de remorso, querem esquecer tudo. E realmente esquece.
não traz aquela memória, porque não quer aquele download ali e tem dificuldade de acessar. Mas aí, na espiritualidade, como tudo é mais fácil, porque você está numa outra dimensão e num outro campo de ação, através, né, dos, entre aspas, psicólogos espirituais que conversam conosco, eles facilmente conseguem fazer com que a gente acesse essas memórias para poder começar a ressignificar, né, aqueles processos que não foram bons, que geraram traumas a ponto de trazer o esquecimento. Então, se vocês tiverem a curiosidade de ler, né, eu já indiquei para vocês o Ícaro Redimido, que é a história do Santos Dumont, vocês vão ver que Santos Dumont se suicidou. E ele passa maus bocados lá na espiritualidade. Mas quando ele é recuperado, e ele vai para uma região espiritual e começa a ser trabalhado, ele não se lembra de nada. E não se lembrava por quê? Porque tinha aqueles momentos finais da vida dele tinham sido muito dolorosos e ele tinha optado por esquecer de tudo. Então ele não se lembrava. E aí, através da terapia dos nossos amigos espirituais, foram trazendo ele e puxando dele, e ele mesmo foi trazendo as memórias, através de um processo psicológico que os irmãos espirituais o ajudaram. E isso foi extremamente importante para ele se recuperar na espiritualidade. O que prova exatamente isso, né? Dependendo das circunstâncias da nossa vida, nós podemos ter o acesso às memórias de forma mais rápida ou, às vezes, bem lento, dependendo da situação. Tudo bem? Perguntas? Pergunta 306. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Olha que pergunta interessante. Em relação ao que ele viveu na Terra, em relação ao que ele vai viver no futuro, ele tem alguma percepção do que vai acontecer? Então, vamos ver o que os espíritos... vamos ver o que os espíritos responderam. Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Então, a capacidade, a nossa percepção, as razões das quais nós existimos, por que nós estamos aqui, ficam muito mais claros lá na espiritualidade. É lógico, para aqueles que querem, né, buscar essas respostas, porque tem espíritos que não querem buscar essas respostas, mas aqueles que querem começam a compreender com muito mais facilidade por que a gente reencarna, né, por que as dificuldades no corpo físico, por que foi com aquela família, né, com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos, por que você renasceu naquele país, né? Por que você escolheu aquela profissão. Tudo começa a fazer um sentido muito claro na nossa cabeça. E mais ainda, de que eu venho para a escola, aprendo isso, volto e vou voltar para a escola para aprender coisas novas e o ciclo segue, né? Então, essa questão fica muito mais claro na nossa mente, né? Do porquê nós estamos vivendo, o que a gente vai fazer na encarnação e o que eu posso projetar de melhor para mim no futuro. Então, isso dá uma sensação de liberdade muito maior, né? Porque justamente a gente começa a cada vez mais compreender o que nós estamos fazendo aqui no mundo. E olha, tem relatos de espíritos que, na espiritualidade, em função do seu histórico de reencarnações, eles, através de médiuns, reportando para nós exatamente o seguinte:
pelo amor de Deus, me deixa reencarnar, porque eu não aguento ficar aqui com as minhas memórias. Tamanhos são os traumas, tamanhos são os conflitos, que é muito melhor você mergulhar na carne, esquecer temporariamente tudo isso, e com chance de se redimir aqui, com chance de enfrentar desafios bons que vão te transformar, é muito melhor isso do que eu, em tese, estar lá na pátria espiritual, mas com todas as minhas memórias, meus conflitos ali, martelando a minha consciência, dizendo, oh, você errou, você não devia ter feito, né? Não, nunca mais faça isso. Aquilo fica pesando dentro de você. Então chega uma hora que você fala, eu não aguento mais, eu quero reencarnar e eu quero rapidamente deixar isso para o passado, me reformular, me transformar num ser melhor. Assim muitos reencarnam, desesperados das memórias do passado. Aí a próxima pergunta. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Acho que a gente, de uma certa forma, já falou isso, né? Depende, ele pode se lembrar de uma ou outra coisa, mas até os espíritos que sejam mais evoluídos são capazes de recordar muito mais. Mas nós que somos meros mortais, dificilmente a gente vai lembrar muita coisa de vidas passadas. Porque isso depende de uma série de requisitos de preparo, né, para você enfrentar a sua sombra do passado. Então não é algo tão trivial. Ele é factível, ele acontece, mas não é tão trivial. Então os espíritos responderam assim, ó, todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se desses conformemente a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências que se podem considerar na infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Você tem o caso lá de Ricardo e Laura, no nosso lar, que para eles recordarem 2 encarnações passadas, que dava mais ou menos uns 300 anos, eles tiveram que fazer 2 anos de preparo. 2 anos de preparo para recordar 2 encarnações, 300 anos. O livro não chega a especificar exatamente aonde eles estiveram, o que eles foram, mas com certeza haviam problemas sérios ali e que eles tiveram que se preparar devidamente, né, para enfrentar isso. E se vocês também, voltando ao livro que eu já indiquei, né, o Ícaro Redimido, o segundo livro da trilogia, né, que é o Tabernáculo Eterno, ele também é um local específico, é como se fosse uma clínica para você fazer recordações do passado. É muito interessante também você ver como as pessoas, os espíritos chegam a essa clínica e como eles vão fazer o acesso às suas recordações do passado. Mas para isso também tem que estar preparados. Não é tão trivial quanto a gente imagina. O livro faz uma descrição belíssima desse lugar. O Tabernáculo Eterno é um local que foi criado pelos cristãos primitivos. Todos aqueles cristãos que foram martirizados na arena, comidos pelos leões e que fizeram valer o cristianismo das primeiras horas, né, do mundo. E esse local foi especificamente criado por eles. Então é um local assim extraordinário. E lá é um local preparado para esse tipo de memória, né, mas que não são todos os espíritos que podem chegar lá. Ô Marcelo, Oi, Simone. em relação a lembranças de outras vidas, o que você fala sobre esse processo de regressão que a gente vê Sim. agora? Uhum.
eu vejo... Bom, primeiro, né, a regressão ao passado não é uma terapia, digamos, da doutrina espírita, ela é uma terapia médica, né? Mas existe um ponto de intersecção, né? Porque tem alguns especialistas que só vão até o momento do nascimento e que não forçam a ir para trás. E tem outros que deixam livre, em que você pode chegar e ir para trás do nascimento. Então, esse é o primeiro ponto. Só que se você vai tratar essa parte e vai chegar a outras vidas, você tem que ter alguém que saiba lidar com isso. Então, que conheça a espiritualidade, que conheça a reencarnação, que conheça a mediunidade. Você tem que ter esses temas bastante conhecidos para você tratar o assunto. Não são todos os especialistas que conhecem esses temas. Então, o profissional que executa isso tem que saber muito bem, ter muita experiência para tratar esses temas, porque eles são complexos, porque envolve tudo isso, envolve primeiro a parte da hipnose, de você entrar num estado de transe e conduzir a pessoa até pontos de trauma. E eu, como terapeuta, se eu fosse um terapeuta, por exemplo, eu não sei qual é o ponto de trauma. Porque a pessoa vem e está te apresentando um problema. Ela não sabe também onde originou aquele problema. Então, eu, como terapeuta, tenho que ir investigando na volta ao passado para chegar nesse ponto. Isso não é uma coisa trivial. Muitas vezes você até chega rápido. Você pode até chegar rapidamente. Mas aí você identificar que realmente aquele ponto é o que está trazendo o seu problema atual, algumas relações devem ser feitas, algumas análises devem ser feitas. E mais do que isso, você tem que saber fechar as caixinhas. Porque é como a gente falou, a memória ela tem uma criptografia, tem um password, né, uma senha para você acessar. Se você abre aquela caixinha, abriu a senha, então você está exposto, né? Se você está exposto, aquela memória ela pode permanecer exposta para você. E aquilo vai te fazer muito mal, porque se é uma situação ruim e a memória está exposta, você não vai digerir aquilo. Então, você como terapeuta, você tem que saber chegar no ponto, abrir a caixinha, trazer, fechar a caixinha e seguir. Não é uma atividade simples, é uma atividade complexa. Tem que ser muito bem conduzida, com gente muito experiente. Existem aventureiros nessa linha e existem também pessoas sérias. Então, você acha que é viável fazer uma terapia? Honestamente, eu acho que o passado está lá para ficar lá. Eu não sou tão adepto assim, mas há alguns casos em que pessoas não conseguem essa transformação se não chegar lá e fazer a ressignificação no momento. Tem pessoas que não têm força, que acabam não conseguindo, acham que não tem força para isso, né? Porque nós temos. Se nós estamos enfrentando, é porque nós temos. Mas muita gente se acha sem forças, então acabam buscando esse recurso. A gente respeita, sabe que tem bons efeitos, e em alguns casos, se não for adequado, podem trazer mais prejuízos do que benefícios. Então é uma questão delicada, né? Não dá para dizer nem que sim e nem que não. Mas se for sim, tem que ser um profissional extremamente qualificado para isso. Eu, ao longo da minha vida, já conheci algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, mas hoje, se você me perguntar, você recomenda alguém? A única pessoa que eu recomendo que tem não só uma filosofia, mas um trabalho intenso nessa área, é a família Prieto Pérez, né? Você tem a Ana Maria Prieto Pérez, que desenvolveu uma técnica chamada TVP,
é TVP Pérez, que é uma metodologia para você acessar o passado, e eles são espíritas, né? Então eles conhecem profundamente isso, e eles têm uma experiência muito grande com isso. Tem também o Dr. Júlio Pérez, que é um grande psicólogo, que ele também usa essas técnicas, mas assim, a consulta dele é inviável do ponto de vista financeiro. Isso é só para gente muito rica, e uma fila de espera gigantesca. Mas é um profissional excelente, Júlio Pérez. Ele trabalha com isso. O que eu gostaria de saber é se realmente um terapeuta ele faz mesmo esse trabalho. Eu queria saber Ele se pode existia, fazer. entendeu? Existe. Se ele era Existe. capaz de induzir a outra pessoa a ver outras vidas. É capaz, sim. É capaz. Ah, tá. Isso é perfeitamente possível. Uma técnica de hipnose pura e simples. Qualquer pessoa que se levar uma outra pessoa a um estado de transe, você pode, conhecendo um pouco da técnica, você leva ela para o passado. Não é difícil, mas, contudo, muito perigoso. E por isso tem que ter muito critério e muito cuidado. Vou citar aqui para vocês um exemplo. Eu fiz treinamento de PNL, Programação Neurolinguística. Um treinamento de 10 dias, que é bárbaro, fantástico. Foi um dos melhores treinamentos que eu fiz na minha vida. E existe uma das dinâmicas que são aplicadas, que chama linha do tempo. Linha do tempo é uma coisa muito simples. Você risca no chão uma linha e você fala, olha, aqui é o presente. E você fecha os olhos, aí você põe a pessoa em estado de transe, você aprende a fazer isso, e é muito simples. Você põe a pessoa em estado de transe e fala, você vai dar um passo para trás. Vai dar um passo para trás, você está retornando no tempo, aí você vai induzindo a pessoa. É falar, agora você está com 25 anos. Onde você está? A pessoa fala, eu estou em tal lugar, assim. Tá bom. Agora você vai voltar um pouco mais. O passado, você está com 20 anos. Onde você está? Eu estou aqui. Você vai conversando com a pessoa. E numa dessa, veja, a gente estava aprendendo no treinamento, né? E fizemos com uma moça. E ela foi e voltou. Onde você está? Eu tenho 2 anos. E eu tenho 7 anos. E eu estou no quarto. E aí ela parou e desabou a chorar. Eu fiquei... Aí vem os problemas, entendeu? Então, se levou. Chegou em 7 anos, ela desabou a chorar. Aí eu não sabia mais o que fazer. O que eu faço agora? Eu vou para trás ou eu tenho que trazer ela para frente? Eu acho que não. Não é... Aí eu falei, olha, você quer permanecer nesse estado ou você quer sair desse estado? Você tem toda a liberdade para voltar ao presente e sair desse estado que não está te fazendo bem. O que você quer fazer? Porque você tem que dar sempre a liberdade do outro escolher. E ela falou, eu quero voltar ao presente. Eu falei, então vamos voltando. Aí eu fui voltando. Acabou o transe. Trouxemos ela para o presente. Como você está? Estou bem. Agora eu estou bem. Mas o que? Aí falou, você quer compartilhar conosco o que aconteceu? Sim. O que aconteceu foi o seguinte, é que eu me lembrei, nesta volta ao tempo, que aos 7 anos eu estava no meu quarto e meu pai pegou o meu irmão, que tinha 9 meses, alguma coisa assim, era de colo, e ele precisava fazer alguma coisa no quarto, pegar alguma coisa. E ele pegou o bebê e colocou no meu colo, nas minhas mãos. E eu segurei o bebê, e enquanto ele foi fazer, o bebê escorregou, caiu no chão. O bebê caiu no chão, aí o pai naturalmente ficou desesperado, pegou o bebê, não aconteceu nada com o bebê. Foi só um tombinho pequeno tal.
Mas só que o pai deu uma esfrega, acabou com a menina, porque ela fez isso, não tomou cuidado, acabou com ela. E a partir daquele momento, ela nunca mais teve uma boa relação com o pai. E veja, ela estava com 35, 36 anos e não se dava bem com o pai. E ela falou, eu sempre tive um ranço com meu pai e eu nunca entendi por quê. E esta experiência me mostrou que foi por causa daquilo. Eu fiquei com trauma dele. Eu falei, ó, mas que coisa maravilhosa. Você concorda que é algo simples? Porque não tem nenhuma outra história. É por isso que eu tenho um ranço com meu pai. E o que você pode fazer com isso? Eu falei, eu vou conversar com ele. E aí, naquela noite mesmo, ela ligou para o pai e falou, pai, eu me lembrei dessa história assim, assado. E aí, o pai confirmou tudo. Eu falei, não, realmente aconteceu isso. Eu falei, pai, então, me perdoa, mas eu não quero mais não gostar do senhor. E eu tinha essa barreira por causa disso, eu não sabia. E aí, diz que os dois terminaram, né, o telefonema assim muito bem. E aí, no dia seguinte, nós ficamos felizes, né? Pô, que legal, uma coisa tão simples, resolver um problema até sério, né, dela. Nós ficamos muito felizes com isso. Mas, veja, deu sorte, ou calhou que deu tudo certo, mas poderia não ter dado. Então, eu estou explicando isso para mostrar, primeiro, que é uma coisa relativamente até simples, mas porque o problema era relativamente simples também. Porque agora imagine se ela tivesse lembrado, né, apenas por hipótese, que o pai tivesse estuprado ela. E aí? Como seria o tratamento, entendeu? Aí a coisa começa a complicar, porque aí se ela tinha ódio, ela ficar com ódio à enésima potência. Né? E aí você ia ter que trabalhar isso, eu vou trabalhar o perdão, o que eu vou fazer? Precisa perdoar? Mas espera aí, ela sofreu uma agressão, o pai é um criminoso, enfim. Né? Imaginem a situação como começa a complicar por uma lembrança que ela não tinha, mas que passou a ter. Então, isso é muito complexo, muito difícil. Tem que ser realmente profissionais muito especializados. Mas sim, é possível você levar a pessoa ao passado. É possível. Tudo bem? Obrigada. Então, tome muito cuidado com isso, né? É o que eu citei aqui, esse exemplo simples que eu dei, qualquer um pode fazer, mas, né, você pode mexer numa flor que tem lá uns espinhos, que pode arder um pouquinho o dedo se você pegar no espinho, ou você pode entrar num poço sem fundo, e aí vai ser muito difícil de sair. Temos que tomar cuidado. Tudo bem? Vamos encerrar por aqui? Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Vocês estão me ouvindo? Então vamos
aproveitar esses instantes finais para fazer a nossa meditação, para fazer o nosso encontro com as forças da natureza que nos governam, para sentir essa energia que o universo disponibiliza para nós e que muitas vezes não nos damos conta. Muitos intensos são os nossos dias, os nossos afazeres, as nossas obrigações, e poucas vezes temos a oportunidade de dedicar alguns instantes para refletirmos sobre os aspectos da vida, daquilo que realmente importa para cada um de nós. Então nós agradecemos esta oportunidade, este reencontro fraterno, e nos ligando aos nossos amigos protetores, amigos espirituais que estão conosco, que desde o nosso nascimento nos inspiram, nos direcionam para os melhores caminhos, para que tenhamos as melhores intuições e as melhores decisões. Esses amigos estão conosco. Somos também gratos a esses companheiros. E não só a eles, mas a tantos outros companheiros que colaboram com o nosso progresso espiritual. E como sempre fazemos, mentalizamos esses companheiros que lidam com a parte da saúde, seja saúde física, saúde espiritual, trabalhando num outro campo de ação, que é o campo da energia. E esses companheiros que trabalham neste nível, nós mentalizamos nesse instante a aproximação de um deles, exatamente à nossa frente, distendendo o seu braço direito sobre o nosso coronário, que é o centro, no alto da nossa cabeça, responsável pela recepção de energias, e recebemos um influxo de energias como se fossem folículos de luz que adentram pelo alto da cabeça, que iluminam a glândula pineal no centro do nosso cérebro, que é exatamente o veículo condutor dessas energias para os outros centros de força do nosso organismo. Imaginamos nossos centros de força iluminados nas suas cores características, nas velocidades adequadas, para que a energia flua no nosso corpo, desobstruindo nós energéticos, fazendo o alinhamento dos chakras e permitindo que cada uma das nossas células trabalhem de forma harmoniosa e produzindo energia através das mitocôndrias que precisamos para a nossa sobrevivência do corpo físico e a permanência nessa escola terrestre tão importante em nossas vidas. Vamos aproveitar para erguer os nossos braços e sentirmos a energia adentrando pela ponta dos dedos, como se fossem antenas, coletando os sinais do espaço, como se a nossa mão se enchesse dessa energia, e fechando as mãos, nós trazemos novamente até o alto da cabeça e fazemos a distribuição dessa energia pelos centros de força do nosso corpo, colaborando com esse processo de limpeza, de reenergização, de transformação daquilo que não está bem no nosso organismo, em um estado de natureza, de tranquilidade, imaginando o nosso corpo, as nossas células como as verdadeiras operárias que trabalham incessantemente pelo nosso bem. É assim que mentalizamos essas companheiras queridas que nos dão vida.
e que por menos possamos perceber, estão trabalhando arduamente para preservar a vida do nosso corpo físico. Então, com muito respeito a todas essas células, direcionamos essa energia para que haja um perfeito equilíbrio das forças necessárias para a nossa existência. E da mesma forma pedimos que esses companheiros que nos ajudam possam se direcionar aos nossos familiares, aqueles que convivem conosco no nosso lar, no nossa atividade profissional, para que eles também recebam essas energias, para que sintam-se envolvidos por esta natureza cósmica que nos envolve da cabeça aos pés e nos dá o devido equilíbrio para que nos sintamos bem e harmoniosos com as nossas vidas. Assim nós agradecemos esta oportunidade, este momento de oração, de prece, este momento de integração que esse grupo proporciona, cada um na sua forma, no seu estilo, mas que possamos estar juntos com esse objetivo de nos melhorarmos e de nos transformarmos, dando exemplo para tantos outros que nos acompanham no dia a dia. Então, assim, pedimos que, durante esta noite, no nosso repouso físico, esses companheiros permaneçam conosco, nos ajudando, recordando as nossas atividades aqui na Terra, para que os nossos próximos dias sejam ainda melhores do que têm sido. Então, felizes por este reencontro fraterno, agradecendo esta oportunidade e a presença desses companheiros queridos, nós vamos pedindo permissão a Deus e a todos os amigos aqui presentes, para que possamos encerrar esta reunião fraterna na noite de hoje, formulando votos de muita paz e de muito carinho a todos aqui presentes. Que assim seja. Muito obrigado. Muito bem. Todo mundo bem? Beleza. Então tá bom, gente. Bruna, fechou para a prece? Então tá, ó. Bom final de dia para vocês, bom fim de semana. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigada. Tchau. Obrigado, gente. Tá. Valeu, fiquem com Deus. Tchau. E a Tchau, foto, tchau. gente? Ah, foto. Ah, foto? É verdade. Tira? Quer que eu tiro? A Bruna congelou. É. Vocês tiram. Vai, eu tirei aqui, qualquer coisa. Agora pode respirar? Pode. Eu fico... Tem que avisar, gente. Eu tô velhinha, não aguento ficar sem respirar. Eu tô aqui, ó, olhando pro lado e pra frente. Pro lado e pra frente. Aqui, ó. Tá, boa Aliás, noite, gente. Fez aniversário, Simone? Fiz ontem. Ai, Oh, parabéns, Simone. Parabéns, parabéns. Parabéns. Felicidades. Já, tô com 50 já. nossa, Que tô maravilhosa. aqui velha. Imagina.
Agora eu vou gastar todo o meu salário com colágeno, creme, para ver se dura mais um pouco. Tchau. Parabéns, Simone. Tchau. Nada. Fiquem com Deus aí. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau. Boa noite.